Você acha que arruma o volume? Tá bom? Oi, teste. Foi, tá bom? Alô? Pessoal, boa noite. Desculpem, então, as questões. Abrimos todos os arquivos num computador e depois, na hora de começar, descobrimos que era em outro. E tem toda essa coisa de segurança, verificação em um monte de etapa, então dá essas demorinha mesmo. Mas que bom que vocês estão aqui conosco. A gente está começando, então, a terceira, se eu não me engano, sessão temática do 18º Encontro de Pesquisa em Educação da FAI. Esse é um evento super tradicional aqui da faculdade e é o primeiro, né, depois da pandemia. Então, a programação está super densa, a gente está com atividade nos 3 turnos, manhã, tarde e noite. Então, desde já, convidando todo mundo a partilhar as experiências de mesa redonda, oficina, sessão temática, grupo de pesquisa, que ainda vai acontecer na quinta manhã e na sexta, inclusive com um encerramento cultural super legal, um samba na sexta-feira, no final da tarde. Então, todo mundo super convidado, né? Também quero agradecer a presença super especial dos professores Jardel e do professor Vinícius, nossos companheiros aqui de jornada. Essa faculdade de educação da UFMG tem um destaque super especial, que é a presença de professores de arte, de uma equipe, né, um setor de artes, dentro de um departamento de métodos e técnicas de ensino, esse é o nome. Então, a gente conta aqui na Faculdade de Educação com professores das mais diversas áreas de conhecimento no campo da arte. Teatro, dança, artes visuais, cinema e música. Então, acho que esse é um destaque. Eu já, estive em outras universidades e que a Faculdade de Educação não contava com esse diferencial. Então, acho que é um fator de enriquecimento também para a nossa formação docente em todas as licenciaturas e muito também nas pedagogias, né? Então, acho que esse encontro que tem o tema de pesquisa, a gente fez muita questão desse momento de que em toda a programação tivesse uma mesa para a gente conversar sobre as metodologias de pesquisa em artes, entendendo todas as particularidades e as especificidades desse campo. E, como tal, também tem outras particularidades e possibilidades e potencialidades para a pesquisa, né? E aí cada um vai poder falar um pouquinho mais de como desenvolve a pesquisa da sua área de conhecimento e a partir das suas pesquisas também autorais, como professores e também como artistas, que é um pouco nesse lugar que a gente está falando. Então, eu trouxe hoje para vocês, entendendo que a gente tem, sobretudo aqui, uma turma da pedagogia, algum alinhavo inicial para a gente pensar o que seria essa pesquisa, essas metodologias de pesquisa em arte, né? Do que a gente está falando exatamente quando a gente fala disso. Então, pode passar. Eu trouxe primeiro essa imagem. Eu vou tentar... Será que se a gente apagar um pouco a luz, um pouquinho dificulta a intérprete? Lá de trás, para ver se melhora o contraste. Aqui, vê só um pouquinho, vamos ver. Melhora bem, né? Vamos ver a imagem do YouTube também, acho que não piora muito. Acho que podemos manter assim, né? Porque aqui o contraste da imagem melhora bastante. Então, a primeira imagem que eu trouxe para vocês, vou tentar falar em pé. É muito complicado ficar parada aí com tanta... Primeiro, eu trouxe essa imagem, que é um registro aí, um atravessamento de linhas, e pensando aqui, eu queria perguntar para vocês, e aí eu vou repetindo aqui para sair no áudio, quando a gente pensa assim, numa pesquisa acadêmica, uma pesquisa científica normal não, tradicional, ninguém é normal, nada é normal nesse mundo. Numa pesquisa científica acadêmica tradicional, quais são os fazeres, quais são as ações que a gente tradicionalmente costuma encontrar? Quem pode me ajudar a pensar?
Quando a gente coloca lá objetivos da pesquisa, de uma pesquisa acadêmica. Não, então, mas o fazer, assim, pensando no fazer, para desenvolver uma pesquisa tradicional, científica, acadêmica, quais são esses fazeres? Por exemplo, a gente coloca lá como objetivo examinar a teoria tal, tal, tal. Né? Quem mais pode me ajudar, entre outros fazeres, assim, pensando mesmo nos verbos próprios de uma pesquisa tradicional? Vale vocês também. Analisar, escrever, contextualizar, registrar, investigar, comparar. Quem mais? Observar, ouvir. Mais. Identificar. Levantar, né? Fazer levantamentos. Coletar, sim. Perguntar. Muito bem. Pode passar. Coloquei aqui, então, alguns desses, né, para a gente pensar nesse contexto da pesquisa acadêmica, científica tradicional. Então, a gente tem, né, pesquisar, quantificar, examinar, investigar, pensar, refletir, relacionar, analisar, estudar, avaliar, quantificar, alguns desses. Né? E aí a gente vai pensar, a partir desse enfoque que a gente está buscando aqui, então, qual que é a diferença, né, se isso daqui está dentro de um contexto de uma pesquisa acadêmica, então, o que tem de diferente numa pesquisa, numa metodologia de pesquisa em arte? Pode passar, Fernanda. Né? Então, naqueles verbos, naqueles fazeres, que eu queria perguntar para vocês, assim, vocês acham, vale também aqui para os meus colegas e para as professoras, vocês acham que nesses fazeres da pesquisa acadêmica tradicional, a gente tem espaço para o sensível e para a subjetividade, pensando nesse modelo mesmo ocidental, quantitativo e positivista? Tem espaço para a subjetividade? Tem espaço para o sensível, para essa dimensão do sensível? Várias cabecinhas balançando, assim, ó. Passa, Fernanda, por favor. E, já que não tem para a dimensão do sensível e nem... vocês acham que tem, apesar de não ter da dimensão do sensível e para a subjetividade, tem espaço para a poética e para as inventividades? Não ouvi, não ouvi. Não. Vamos lá. E aí, a segunda imagem que eu trouxe para a gente pensar é essa colagem do artista que chama Diego Max. E aí, depois vocês podem também adicioná-lo nas redes sociais, que ele tem um trabalho super, super bacana, super potente. Então, essa é uma colagem que mostra... O que me ajuda aqui a entender essa imagem? O que é isso que está aqui? Uma parte do corpo? Que parte do corpo é essa? Cabeça. O que tem nessa cabeça? Um cérebro. Natureza. Transbordando. Quais são os... Se abrindo, um cérebro aberto, né? Tem aqui veias, né? Coisas vascularizadas, brotando coisas. E nessa cabeça também tem passarinho, veias ou raízes, perfeito, borboletas, peixes. Levanta a mão quem tem peixe na cabeça. Muito bem, pode passar. E aí eu trouxe um pouco para a gente pensar nesse contexto da arte, o campo da arte, uma frase bem conhecida do Larossa, que ele fala assim, né, que a arte é o que nos traz a carga sensível do mundo. A gente está falando dessa dimensão do sensível também para pensar as metodologias de metodologia de pesquisa em arte. E aí ele fala essa comparação aqui que eu gosto muito, que eu queria trazer, que ele fala assim: a arte é o mundo como cor, a arte é o mundo como som, a arte é o mundo como textura. A arte é o mundo como rugosidade. Né? É como se a arte abrisse a pele do mundo. Um pouco isso que o Diego Marx traz. Né? Ele abre a pele, abre o cérebro, abre a cabeça para a gente pensar
como que essa pesquisa vai ser construída e vai ser desenvolvida. Né? Portanto, a arte oferece um mundo sensível, não necessariamente, não tanto o compreensível. Então, é desse lugar que a gente está falando agora quando a gente está pensando nas metodologias de pesquisa em arte. Passa para mim, Fernanda, por favor. Então, se a gente entende, né, a partir dessa fala do Larossa, que a arte é o mundo como cor, como som, como textura e como rugosidade, a pergunta que eu faço para vocês, de uma maneira geral, quando vão pensar sobre uma pesquisa, sobre a metodologia de pesquisa em arte, é de que maneira a sua pesquisa ela vai ser constituída desses elementos. Então, onde na sua pesquisa, no seu TCC, no seu artigo, na sua tese, na sua dissertação, qual que vai ser o espaço, né? Onde vai caber o som, a cor, a textura e a rugosidade, né? De que maneira essa pesquisa vai ser constituída? Pensa assim que já é originariamente uma dimensão inicial. Como que ela vai ser constituída? E aí eu trouxe uma outra imagem para a gente pensar, também desse mesmo artista, do Diego Marques. Quem pode me ajudar a entender essa imagem? Aquela primeira era o quê? Só da cabeça, né? E essa? O que tem aqui? Um corpo inteiro. O que mais? Parece que a visão expandiu. O que mais? Engrenagem, construção, pássaro, árvore. Então, como, né, as meninas falaram, parece que expandiu. Exatamente, porque além do som, da textura, da rugosidade, a metodologia de pesquisa ela também é composta por outros elementos, ela pode ser constituída por outros elementos. Pode passar. E aí a gente pode entender, acolher também nas metodologias de pesquisa em arte, alguns desses elementos aqui. Também o corpo, não só a cabeça, também o espaço, não só a palavra, também o tempo. Né? E, além disso, alguns outros elementos que a gente pode identificar aqui, nos riscos e nos rabiscos. Né? Tem uma onda sonora que reverbera, tem a visão aqui que ela está expandida, tem uma coisa aqui saindo no seio da boca. Passa, por favor. Né? Então, assim, além da cor, o som, além da cor, da rugosidade, da textura, a gente tem o corpo, o espaço, o tempo e também todos os sentidos, o tato, o paladar, o olfato, a visão. Né? Então, desses elementos podem, né, assim, como possibilidade, todos esses elementos podem ser acolhidos em uma pesquisa que considera o campo da arte. Pode passar. E aí, então, eu trouxe de novo aquela imagem inicial. Estou tentando não ficar aqui na sua frente. Meu corpo quer dançar. Então, trouxe todas aquelas ações que a gente viu inicialmente para pensar, então, num campo de uma pesquisa em arte, numa abordagem de pesquisa em arte, que outras ações, que outros verbos podem ser acolhidos. Né? Quem dá um palpite aí, além desses? Quantificar, analisar, observar, ler, estudar, experimentar, vivenciar, criar, trocar, conhecer, brincar, fruir, criar, desenhar, pintar, que mais? Dançar. Imagina, estou dançando com o professor de dança maravilhoso. Pode passar de novo. Então, um pouco isso que eu tentei trazer nessa contribuição dessa rede de tensões, quando a gente pensa em uma pesquisa em artes, além de examinar, quantificar, ler, estudar, a gente pode também explorar os sentidos, a gente pode também friccionar, provocar, construir pontes, acolher subjetividades, desenhar,
né, corporificar, encontrar imagens, gerar atravessamentos, né, entendeu esse processo como potência, né, valorizando o processo em si da investigação, não somente aquele produto que vai ser gerado ao final da pesquisa científica, né? Encontrar essas metáforas, as metáforas são uma potente linguagem, figura de linguagem, né? Qualificar esse debate, inventar, né? Então, de que maneira a inventividade, e nós como inventores e inventoras, né, a gente se coloca nessa pesquisa. E aí, lembrando que, nesse sentido, a arte e a ciência têm muitos atravessamentos. Tudo que existe no mundo hoje, no mundo das coisas, foi uma invenção, não existia. Alguém inventou, alguém criou, né? Então, a investigação ela também ela pode nos provocar a novas invenções, e a gente se coloca nesse lugar, nesse corpo que inventa, nesse corpo que cria, nesse corpo que dança, que desenha, que pinta, que fotografa, que cria novas imagens para entender o sentido das coisas e das palavras. Pode passar. E também todos esses que estão aí, que não necessariamente precisam ter cor, né, e que cada um vai imaginar qual que é a composição disso, que são os deslocamentos, as relações, os atravessamentos, as conexões, as interligações, as fricções, provocações, inquietações, né, reverberações, as costuras, os alinhavos. Então, a gente pode dançar, mas a gente também pode bordar, a gente pode costurar, a gente pode cortar e colar, né? Que laços que a gente vai estabelecer, que aproximações a gente vai desenvolver, né, pensando mesmo nesses vários caminhos como pontes, né, como tramas, como urdiduras. Pode passar. E aí, então, vocês podem me perguntar, Daniela, então tá, agora eu entendi que numa pesquisa de arte, uma pesquisa baseada em arte, né, numa metodologia de pesquisa em arte, cabe tudo isso que você falou, toda essa dimensão do sensível. Mas tá, então agora como? Né? O que eu vou pesquisar? Como pesquisar? Como que eu começo essa pesquisa que tem que criar, que eu posso criar? Né? Então, essa é a pergunta que eu trago para vocês. Pode passar. E aí, eu trouxe um referencial assim, também muito conhecido desse campo da pesquisa em arte, que é o Lancry. E ele fala assim, por onde começar? Muito simplesmente pelo meio. Nossa, mas vou começar pelo meio, uma pesquisa? Sim. É no meio que convém fazer a entrada em um assunto. De onde partir? Do meio de uma prática, do meio de uma vida, do meio de um saber, no meio de uma ignorância. A gente só investiga aquilo que a gente quer saber, que a gente não sabe ainda, né? A investigação está exatamente no lugar da ignorância, nesse sentido. Então, no meio dessa ignorância, que é bom buscar no âmago do que se crê saber melhor. Né? Então, a partir dessa ignorância, dessa curiosidade, dessa inquietação, é que a pesquisa pode ser iniciada, que uma pesquisa em arte pode ser iniciada. Pode passar. E aí, eu trouxe uma outra professora artista do Sul, Josiele Lamper, que ela fala um pouco sobre esse fazer do artista-professor. E ela fala assim, o artista-professor torna-se propositor de experiências. Olha aí, a Lídia Clark, que a gente falou, e a gente já vem estudando essa dimensão, essa abordagem do professor propositor, para quem é da turma da disciplina aqui conosco da pedagogia. Aí ela dialoga muito também com uma perspectiva freiriana, né, que ela fala, enquanto ensina, apreende novas maneiras de fazer, construindo o seu saber pedagógico para além de um saber programado e instituído. Tá, Daniela, então, mas o que tem a ver isso? Você está falando da pesquisa, no meio da pesquisa, e aí já vem falando isso sobre o professor. Pode passar. Aqui, ó. De onde que eu começo a pesquisa? No meio da prática. E a gente está aqui numa prática docente artista, né? A gente está experimentando isso. Esse é o convite que eu faço para a turma. Então, a partir do primeiro dia de aula, a gente vai experimentar uma prática docente artista. Se vocês não quiserem continuar depois desse semestre, aí cada um pode escolher. Mas nesse semestre que a gente está junto, na disciplina Arte no Ensino Fundamental, a gente vai experimentar, vivenciar, né,
essa dimensão do professor artista. Então, exatamente quando o Lancry fala por onde começar, e aí já fazendo provocações para vocês todos e todas, que daqui a pouco vão ter que desenvolver um TCC, um trabalho de conclusão de curso, de pensar, nossa, mas o que eu vou fazer? O que eu vou estudar? Como que eu começo? Né? Então, a provocação é essa, a gente começa pelo meio. Né? Essa provocação do Lancry eu considero muito potente. Começa do meio de quê? Do meio da sua vida, da sua prática, das suas experiências, do estágio, das suas experiências de monitoria, da sua experiência como mãe, como mulher, como, né, cidadão do mundo. Um pouco isso. Então, isso tudo, essa volta que eu dei toda, para dizer que no campo da metodologia do ensino da arte, que foi, Vinícius? Muitas voltas que o mundo dá. Essa volta toda para dizer que no campo da metodologia de pesquisa em arte, teoria e prática são indissociáveis. Tá? Pode passar. Aí, eu acho que eu vou passar um pouco essa parte. São 8h20 já. Passa para mim. Passa. Aí. Volta. Aí. Depois a gente pode conversar mais, que também é uma outra reflexão sobre essa coisa da pesquisa, sobre como desenvolver, então, essa pesquisa. Como a gente já está um pouco atrasado, e ainda quero muito ouvir a fala do Vinícius do Jardel, a gente vai passar, mas não vai perder o sentido, não. Então, a minha pergunta para vocês, dado isso tudo que a gente vem conversando, pensei numa pesquisa. Vou começar a pensar nessa pesquisa para o meu TCC, para o meu mestrado, para o meu doutorado. A pergunta que eu acho que é muito importante vocês fazerem, a gente, né, também, me coloco nesse lugar como pesquisadora, como as suas escolhas de pesquisa, ou como as minhas escolhas de pesquisa, me movem a criar. Então, de que maneira o meu contato com aquela investigação, que ao final do curso está dependendo do meu diploma, está dependendo da minha iniciação científica, como que essa escolha de pesquisa está me movendo a criar. E não é aquele momento, ai, que saco, tenho que terminar meu TCC, estou sofrendo, estou descabelado, estou adoecendo. Né? Então, isso é muito importante. Como que essa pesquisa que você escolheu está te movendo a criar. Pode passar. E também, como que essa escolha sua de pesquisa está te movendo a educar? A gente está falando de uma faculdade de educação, num encontro de pesquisa em educação, para pedagogos e pedagogas e futuros professores e professoras de formação e professoras também. Então, como que essas escolhas de pesquisa vão te mover a educar e também vão te mover a dançar, a cantar, a debater? E, sobretudo, como essas escolhas de pesquisa, suas escolhas, as minhas escolhas, me movem a existir, a essa dimensão da existência no mundo. Né? Pode passar. E aí também a estudar, a desenhar, a escrever, a pensar, a respirar. Né? Porque a gente sabe, quando a gente está no contexto de uma investigação, de uma pesquisa, a gente respira a pesquisa, a gente não, né, assim, aquela pesquisa nos inquieta, a gente quer falar daquela pesquisa com todo mundo, com o companheiro, com a companheira, com a mãe, com o filho, com as colegas de trabalho, com as colegas da turma. É um pouco isso que vai movendo a gente ali naquele tempo da investigação. Né? Então, a pesquisa, ela não precisa ser aquele momento, agora eu vou parar a minha vida porque eu tenho que escrever, eu tenho que fazer uma pesquisa de TCC. Não, ela está nesse meio, te movendo a respirar, a existir, a debater, a refletir, a dançar, a cantar, a arriscar. Né? Pode passar. Então, outro ponto muito importante é que, na pesquisa em arte, forma também é conteúdo. Que forma é essa, Daniele? Forma mesmo, cor, imagem, movimento, todas as formas que dizem. Né? A gente começou a entender o que é o que pode ser uma metodologia de pesquisa em arte, o que pode ser uma pesquisa em arte a partir de uma imagem, a partir de uma obra de arte, de uma colagem. Né? Então, assim, se a gente não tivesse nenhuma palavra, nada escrita, e a gente começasse a pensar só a partir das imagens, a gente ia chegar nesse mesmo lugar que a gente está aqui, construindo juntos. Né? Pode passar.
E aí, né, só uma provocação aqui para nós, para a nossa Faculdade de Educação, e para nós como professores e professoras, é que, pensando em outros programas, né, a gente tem possibilidades, por exemplo, de uma escrita de tese. Então, a escrita de tese, que tradicionalmente é uma tese pesquisa. E a gente tem, por exemplo, um exemplo de outras universidades, outros espaços de formação que têm outros formatos de escrita. Na verdade, outros formatos de pesquisa, né? Então, a gente tem, por exemplo, lá em Quebec, o doutorado você escolhe entre três possibilidades, que é a tese pesquisa, que é a tese mais tradicional, escrita da palavra, a tese intervenção e a tese criação. Então, vou deixar essa pulguinha aí para a gente pensar possibilidades para os nossos espaços de formação, institucionalizados ou não. Pode passar. E aí, gente, isso tudo que eu estou falando, ele é embasado, né, um pouco disso que eu estou falando, tem um campo de pesquisa que tem esse nome, que é a metodologia de pesquisa baseada em artes visuais, né? No meu caso, que eu estou falando aqui no campo das artes visuais, e também as pesquisas baseadas em arte. Tá? E, então, se eu pensasse assim para vocês, como que eu vou sintetizar um pouco do que seria essa pesquisa baseada em artes? É um pouco isso, né, que o Ricardo Marim Viadel fala, que é a simbiose entre a criação artística e a pesquisa e a investigação científica mesmo, né? Entendendo esses territórios como intermediários, como mestiços, como híbridos. Então, o que eu posso aprender da pesquisa científica acadêmica tradicional para a minha prática artística, e o que eu posso aprender da prática artística para a minha pesquisa, né, que em alguns momentos ela está numa instituição e a gente tem que cumprir formatos, estruturas já pré-estabelecidos. Então, um pouco isso. Pode passar. Aí, algumas referências para vocês também, com imagens, e depois eu posso passar a referência da BNT. Essas são algumas das, tá? Não são todas, existem vários artigos já que falam disso, outros livros também. Algumas referências para vocês. Pode passar. E aí eu trouxe um exemplozinho de uma pesquisa que eu comecei aqui na Faculdade de Educação. A gente começou antes da pandemia e ela foi desenvolvida, parte dela, na pandemia, que tem esse título, Cartografias da Experiência, Saberes e Fazeres na Arte, na Educação e na Pesquisa para a Formação de Professores Artistas. Então, esse daqui foi o cartaz no formato, né, aproveitando que a gente está na Semana do Conhecimento de 2020, e a gente, junto com a pesquisadora bolsista, foi desenvolvido um videozinho síntese, um pouco do que a gente estava desenvolvendo e experimentando como pesquisa baseada em arte. Aí tem vê se dá aí. Ele já está aberto em outra aba. Mas já está rolando, já está rolando. Cartografias da experiência, saberes e fazeres na arte, na educação
Foi. Gente, então, era um pouco isso, assim, a pesquisa era pensar de que maneira o estudo também era prático, poderia ser uma prática artística, como vestir aquilo que a gente estava estudando, como dançar aquilo que a gente estava estudando, como desenhar aquilo que a gente estava estudando. Então, a provocação era essa de corporificar a pesquisa, né? Assim, ela ficou ainda muito aqui ela ainda estava bem no comecinho, e a ideia é que a gente consiga desenvolver agora no retorno presencial. Então, estão todos e todas convidadas a partilharem um pouco desses processos. Então, eu vou agradecer aqui a atenção de vocês e vou passar a palavra. Eu acho que a gente podia falar os três depois com uma conversa, melhor, né? Já vou passar, Jardel Vinícius, para o ímpar. 2, 3 e... Jardel? Agora ele vai dançar, gente, vai me humilhar. Então, vou passar para o Jardel. Você. Obrigada. Deixa eu só colocar. Como que expande? Hã? Como que expande a tela? Você está na página pública? Deve ter alguma parte de apresentação. Mas cara existe ainda. Aí, ó, a parte. É isso aí, a tela é desse tamanho mesmo. Ela não é maior que isso, não. Mas não tem slide, não? Não, esse é o slide. Ah, outro. Achei que era o mesmo. Bom, gente, boa noite. Estou com receio de ficar um pouco... Estou fora da câmera. Deixa eu ver qual que é o meu perímetro, olha só. Aqui, ó, viu? Eu fico um pouco de receio de fazer algo um pouco pesado para uma quarta-feira à noite, depois da chuva. Mas eu vou tentar, na medida do possível, pular aquilo que eu achar que é desnecessário. Eu quero, de um modo geral, eu quero falar para vocês, como a Daniele falou, nós temos hoje, felizmente, um setor de artes na FAI. Esse setor é composto pela Daniele das artes visuais, por mim da dança, Marco da música, Clarice cinema e Vinícius do teatro. Então, de certa forma, coube a mim falar um pouco da dança, que é a minha área específica de prática e de conhecimento, de formação. Mas eu, na verdade, vou fazer primeiro uma abordagem um pouco mais ampla, que eu quero falar um pouco sobre uma prática de pesquisa, ou uma forma de pesquisa, um modo de se colocar na pesquisa que diz respeito a um território, a um espaço transdisciplinar, né? E eu tenho uma certa propriedade para falar disso, não porque eu sou propriamente fantástico, mas é porque eu sempre fui absolutamente, sempre me senti muito fora do lugar. Eu acho que essa é a questão. Isso sempre foi um problema, na verdade, para mim, né? Nunca foi uma coisa fácil não estar no lugar, não estar num lugar, na verdade, né? Então, eu tenho uma formação muito esquizofrênica, né, assim, esquisita. Eu venho de uma formação em psicologia, mas eu não pensava... Eu nunca me direcionei propriamente, ou só para a psicologia. Desde o início da psicologia, eu comecei a fazer teatro, comecei a trabalhar com artes do corpo. Depois fui trabalhar com saúde mental, com teatro na saúde mental, na verdade. Minha dissertação de mestrado é sobre teatro e loucura. Aí eu fui fazer um doutorado e acabei indo para a dança. Na verdade, fui fazer capoeira, né? E a capoeira me levou para a dança.
e a dança me levou para a performance, e tudo isso me levou para a educação. Então, hoje eu estou aqui falando para vocês desse espaço, e que eu acho que é interessante a gente pensar a pesquisa, de um modo geral, como essa impossibilidade de se sustentar dentro de uma fronteira. É um pouco disso. E eu vou falar isso a partir do corpo, vou falar isso da dança. Passa para mim, por favor. Essa é uma escultura do Gormley. Eu gosto bastante das esculturas dele, principalmente aquelas em que ele trabalha na desconstrução do corpo. Está aqui. Não tinha visto. E, dentro dessa constituição eminentemente transdisciplinar, um eixo temático, uma tríade que sempre me acompanhou foi a relação entre corpo, subjetividade e arte, ou corpo, subjetivação e arte. E isso está muito presente ainda hoje nas pesquisas. Eu quero chegar nas pesquisas que eu tenho feito atualmente, e por isso que eu vou tentar dar uma corridinha. Tá? Mas é uma temática, na verdade, é mais do que uma temática, é um eixo que organiza o meu pensamento e organizou as minhas pesquisas, né, até aqui. Essa relação é uma temática bastante ampla e extensa, né, porque, principalmente porque, a partir, pelo menos dos anos 80, houve uma hiperexposição do corpo, principalmente em termos de midiáticos, né, das redes e etc. Há toda uma linha de trabalho, de pesquisa em relação ao corpo e tal. Então, a gente precisa ter um recorte. Eu gostaria de fazer um recorte para que a gente conseguisse pensar esse corpo como um objeto. Eu não gosto muito da palavra objeto, mas o corpo como esse foco da pesquisa a partir do movimento. Por isso que o título, né, chama Movimentos Micropolíticos na Pele. Inclusive, só volta a primeira coisa, não sei se vocês repararam, mas isso aqui é a pele. Tá? E como diria Paul Valéry, que é um poeta, pensador francês, o mais profundo é a pele. É uma frase assim de para-choque de caminhão que ele escreveu, né? E que é muito importante para a gente pensar. Pode passar. Pode passar a próxima. Então, vamos situar um pouquinho. Eu queria situar um pouquinho para a gente pensar. Para pensar movimento, eu queria pensar um pouco a ideia de corporeidades. E para a gente falar de corporeidades, eu vou precisar falar um pouco para falar de corporeidades e depois eu vou falar de ruptura. Eu preciso conversar um pouco com vocês como se constituiu um determinado tipo de regime corporal na nossa sociedade, nossa cultura, né, que colocou a prática corporal dentro de um determinado tipo de funcionamento, dentro de um determinado tipo de modo de ser, que é o modo disciplinar. Tá? Não sei se vocês já ouviram falar disso, se não vão ouvir agora, que é a ideia de disciplinamento. Pode passar, por favor. Né? Uma temática que eu desenvolvi na minha tese de doutorado, que eu estava falando para vocês, por isso que muitas vezes é difícil a gente trazer o corpo como uma temática de pesquisa e falar sobre ele, porque ele nos coloca uma série de armadilhas, né? Tanto da obviedade, né? Existe uma obviedade do corpo nas ciências biológicas, né? Na medicina, e o corpo não é óbvio, ele não é uma entidade física somente, né? Ele tem uma série de composições, e aqui que eu quero chegar nessa ideia de uma composição, né? Mas o que a gente percebe, o que a gente pode perceber é que existe algo, o interesse pelo corpo é porque ele se constitui como um índice da nossa contemporaneidade. Tá? Ele se tornou o grande tema, a gente poderia dizer, o grande dispositivo, né, que a contemporaneidade se ocupa. Tá? Isso em várias... o dispositivo, tá, gente, aqui é porque ele é mais do que simplesmente um fenômeno. Tá? Tem uns conceitos filosóficos diferentes aí, mas o dispositivo é porque ele faz funcionar uma série
de processos sociais. Tá? O corpo está ligado à sexualidade, né, à nossa cultura. O corpo está ligado ao consumo. Né, o corpo está ligado ao trabalho. O corpo está ligado à nossa realidade existencial. Tá? Então, quando a gente pensa em termos de corpo na contemporaneidade, chamar ele, identificá-lo como um índice da nossa contemporaneidade, é porque justamente ele está hiperpresente, superpresente, muitas vezes exageradamente presente. Tá? Só para a gente ter uma ideia, já que a gente está falando de corpo, subjetividade, né, toda uma prática anterior da cultura europeia, né, e como os europeus nos invadiram, né, e impuseram as suas formas de fazer sociedade, a gente acaba fazendo como eles fizeram e como eles fazem, até algum tempo atrás, uns 100 anos, 200 anos atrás, vamos botar uns 200 anos atrás aí, existia ainda um viés religioso, teológico muito forte de salvar a alma. Tá? A importância na vida, um dos motivos existenciais era buscar o salvamento da alma. Né? E hoje em dia, cada vez mais, o corpo tem se tornado o nosso motivo de ascese. Tá? Nós temos buscado a ascese por intermédio do corpo. Isso tudo, a ideia de um corpo como dispositivo, tá? É para a gente conseguir entender, de um modo geral, eu vou dar uma corridinha porque eu não quero que vocês durmam, o campo de forças, um campo de forças que funciona e faz funcionar, ou seja, mais do que pensar em termos de uma realidade, de uma objetividade, o corpo ele é atravessado por uma série de campo de forças, linhas de forças, vamos chamar assim, tá? Estéticas, de consumo, de saúde, né? A gente poderia ficar um tempo enumerando aqui uma série dessas linhas, tá? Vou pular a parte pode passar para frente. Uma outra escultura para vocês, pode deixar um pouquinho aí, só para pode adiante. A gente tem um processo para a gente tentar pensar um pouco para além dessa ideia da objetividade corpórea, tá? A gente precisa entender como que vai se transformando na sociedade europeia, sociedade ocidental, a ideia do corpo, tá? Um elemento importante, um elemento divisor de águas é a Segunda Grande Guerra, tá? Porque ela não só provoca uma fratura no modo de pensar, mas no modo como as pessoas vivem e percebem o seu próprio corpo. Tá? Existem alguns autores, quem tem interesse, tem uma série são 3 volumes que foram editados em 2006, chama História do Corpo. Tá? E um dos autores vai trabalhar uma temática muito interessante, que é como que o fotojornalismo na Segunda Guerra, que mostrou pela primeira vez os corpos despedaçados, provocou uma mudança de percepção, uma mudança estética na forma das pessoas entenderem o corpo. Entenderem a guerra, obviamente, né? Mas entenderem o corpo. Tá? Ao ponto da gente começar a pensar não só mais numa subjetividade que se fragmentava no pós-guerra, tá? Mas também numa ideia de corpo que não era mais essa ideia unitária. Né? E é muito interessante que essa desconstrução do que é unitário até aí o início do século XX, lá na Europa, vai estar muito presente na arte também, né, nas vanguardas, por exemplo, que vão começar a trazer essa desconstrução, inclusive, do que são as linguagens artísticas. Né? E é por isso que eu acho interessante, queria chegar aqui, um autor chama Michel Bernard. Ele é um autor que pensa a dança, ele é um professor, não sei se ele ainda é vivo, ele já era velhinho na época que eu fiz esse texto. Ele trabalha com um conceito que ele vai chamar de corporeidades. Tá? E a ideia do Bernard é justamente sair fora de uma noção unitária, evidente, objetiva, para falar no corpo, na corporeidade, como um espectro sensorial e energético de intensidades heterogêneas e aleatórias, tá? Para a gente entender que
esse corpo ele é formado. Então, resumindo, assim, tentando deixar, talvez, correndo o risco até de resumir demais, mas formado socialmente, culturalmente, historicamente. Tá? Esse aqui foi um conceito que eu desenvolvi, eu não quero entrar nisso, esse aqui é um conceito da minha tese, que é a ideia de corporar. O que eu quero só reter do corporar é a gente pensar, a partir de uma heterogeneidade, de uma diversidade do corpo formado, né? A possibilidade de um verbo e não de um substantivo. Tá? Pensar o corpo enquanto ação, enquanto atividade, né? Enquanto um verbo, corpo, diferente de um substantivo. Tá? Pode passar para mim, por favor. Mais uma imagem. Pode passar também. Não. Essa imagem eu gosto bastante, tá? Também é do Gormley, tá? Chama Casa, Home, tá? E com ela eu vou falar um pouquinho do que me interessa na relação mente e corpo, tá? E que a gente tem muito presente, e isso é muito comum dentro da nossa formação, a gente imaginar que a nossa existência, nosso ser, ou seja, o que nós somos como sujeitos, se localiza numa psique, num psiquismo, né? E que esse psiquismo, ele de certa forma é independente do corpo, tá? Tem alguma independência, né? E que seria o nosso mais próprio modo de existir, esse jardel que existe de alguma forma, que agora fala para vocês, né? Como se ele conseguisse se destacar do corpo. E o que eu quero defender, e aí eu vou para falar justamente de uma arte que, ao se expressar, usa a totalidade de um corpo-subjetividade, que eu vou falar para vocês é que não existe essa divisão, né? Essa divisão ela é uma divisão didática. Existem regimes diferentes de funcionamento, mas eles estão juntos, tá? O pessoal que duvida, como é que é? O pessoal fala muito da questão quem fala muito desse distanciamento da mente do corpo é porque não consegue reparar do tanto que o corpo nos dita a forma como nós vivemos, por mais que a gente tente negá-lo, né? A gente está aqui 9 horas da noite, né, de uma quarta-feira chuvosa, forçando, de certa forma, dando uma empurradinha a mais, né, no nosso cansaço, mas ele está aqui, tá? Ele está aqui conosco, né? Não tem jeito, pode passar. E aí eu entro numa outra linha de pesquisa que eu vim desenvolvendo há um tempo atrás, que é a noção de expressão, tá? Que também é uma outra armadilha, tá? Dentro do campo das artes do corpo, a gente tende a tomar alguns conceitos como autoevidentes. Então, expressão parece uma coisa autoevidente, ela não é, né? Também vou resumir. Eu tenho buscado entender a questão da expressão na dança, por exemplo, não propriamente como o que eu expresso, mas o que se expressa quando eu danço, né? Essa é uma questão, né? O que se cria, porque a expressão, ou seja, o conteúdo e a forma, eles acontecem ao mesmo tempo, tá? Essa é um direcionamento de pesquisa, porque senão a gente entra a gente pode pensar nos balés de repertório, por exemplo, é claro. Ali você tem uma história que está sendo expressa. Como eu estou trabalhando com improvisação, e eu trabalho com improvisação, o que me interessa é justamente como que a gente cria conteúdo e expressão e forma ao mesmo tempo, tá? Em termos de justamente utiliza o corpo como potência de criação na dança. Pode passar isso aqui. Esse é um trabalho. Depois vocês dão uma olhada na internet. Tem alguns excertos dele, tá? Esse é um trabalho do Xavier Leroy, que é um artista. Eu acho que ele é francês, mas radicado na Alemanha. Eu não sei exatamente por onde que ele anda, tá?
É um trabalho do final dos anos 90, chama Self Unfinished, quer dizer, o eu. Self, em inglês, é um conceito que é utilizado na psicologia de língua inglesa para falar do eu mesmo, do mim mesmo, tá? Da identidade e tal. E ele faz um jogo aqui desse eu mesmo não finalizado, não pronto, tá? Ele faz também um jogo com uma outra performance de dança muito famosa dos anos 40, se não me falha a memória, da Martha Graham, que se chama Lamentation, em que a Martha Graham dança dentro de uma malha. E ela trazia ali toda a questão da situação da mulher, não só na dança, mas também na sociedade, né? Martha Graham. Graham. E ele, de certa forma, traz isso ele aproveita dessa problemática que a Martha Graham colocou nos anos 40, né, final dos anos 30, eu não vou lembrar exatamente o momento, e traz isso para o contemporâneo. E aí o que ele faz? Porque existe algo enquanto a dança de Graham é identitária, de uma certa forma, ela está buscando justamente uma ampliação, ela está questionando a identidade feminina. Ele, aqui, já no final dos anos 90, está questionando a própria noção de identidade. Tá? Ele faz um jogo, não existe face, não existe cara. Ele faz toda a performance sem mostrar o rosto. Tá? Então, só para a gente ter uma ideia aí. Pode ir. Vamos então agora para... Vou finalizar com a questão da ruptura. Pode passar. O que me interessa na dança, especificamente na improvisação, é que face a essa construção de um corpo disciplinado, de um corpo identificado, atravessado por uma série de controles, novos controles sociais, a arte do corpo, né? Eu estou falando da dança, mas posso falar tranquilo da mesma forma da performance, né? A dança improvisacional e a performance com uma forma de colocar, de resgatar do corpo outras micropolíticas, ou seja, outras forças do desejo e da criação, que não essas que são definidas socialmente, que são ditadas socialmente. E é por isso que a gente fala de ruptura, né? Porque é possível que a gente exercite, em algumas formas de dança, de arte do corpo, essa ruptura e a gente possa habitar essas brechas, que eu estou chamando de brechas aqui. Tá? E é nesse aspecto que eu trago a possibilidade... de certa forma, eu estou concordando com uma autora que vocês andaram dando uma folhadinha, que está que organizou essa mostra, né, que é a Sueli Ronick. E a Sueli Ronick, ao falar de algumas práticas artísticas, ela vai falar da arte como possibilitadora da invenção de novos possíveis. Tá? Ela fala isso quando ela trabalha com uma dupla de artistas, que é o Walter Rydweg e o Maurício Dias, que fazem intervenções no Brasil e na Europa. Tem algumas intervenções muito interessantes em Barcelona. Eles fizeram uma intervenção na Suíça com refugiados. Eles costumam trabalhar muito com uma problematização das temáticas sociais. Eles fizeram uma intervenção numa feira de camelôs em São Paulo, uma vez. E o que ela traz é justamente essa possibilidade, que ela está falando muito da arte enquanto intervenção, né? E essa arte também que não tem uma fronteira muito bem delimitada. O Walter Rydweg e o Maurício Dias, eles não fazem propriamente, eles não fazem somente artes plásticas, eles não fazem somente performance, né? Eles não fazem somente vídeo, eles vão mesclando esses suportes e essas linguagens. Pode passar um pouquinho, só mostrar para vocês. Esse é um outro trabalho que eu acho um trabalho interessante. Esse é um pintor dos anos 50, 60, até aí o final dos anos 70, que é o Francis Bacon, um pintor inglês, um pintor britânico. E a forma como ele pinta, de acordo, segundo a interpretação
uma leitura que um filósofo francês chamado Gilles Deleuze vai fazer, ele nos diz que o Francis Bacon pinta as forças que atravessam os corpos. Tá? Então, o que a gente vê aqui, normalmente as suas pinturas, muitas dos seus trabalhos são torcidos, há uma torção. Essa torção que desfigura é justamente a força que atravessa essa carne. Um biógrafo dele, Sylvester alguma coisa, não vou lembrar o nome dele, vai falar do grito da carne. Tá? Então, ele está aqui porque isso me interessa também quando a gente pensa em arte do corpo, né? De que forma a gente consegue trazer para essa forma de arte, né? Essa força que em nós, ou que nos toma, ou que nos atravessa. Lamentation. Está aqui a Martha Graham. Esse é a 1930 mesmo, tá, gente? Pode passar. E aí chego, estou finalizando, tá? Dentro dessas possibilidades de ruptura, a que eu me interessei, a que eu exercito, no contexto da dança contemporânea, uma forma de dança que se chama contato improvisação, né? Que é justamente a improvisação em dança a partir do contato. Contato com o outro, contato com os elementos do ambiente, contato com a música, contato com qualquer tipo de estímulo que venha a nos convocar à dança. Tá? E, principalmente, antes da pandemia, tá? O trabalho estava muito voltado para os espaços urbanos. Né? Eu tenho alguns trabalhos com improvisação em espaços urbanos, né? Como busca de trazer não só essa possibilidade do corpo de romper, de ocupar essa ruptura e essa brecha em relação ao que é formatado nas corporeidades, mas de trazer isso também para o espaço e também romper no espaço aquilo que é também formatado e ordenado, organizado. Tá? Acho que tem mais, não sei se tem mais alguma coisa aqui. Aqui tem depois eu passo, mas eu não vou passar os vídeos agora. Dentro desse percurso, gente, o que a partir da pandemia eu comecei, já vinha trabalhando, eu vinha trabalhando com nessa perspectiva que eu trouxe para vocês até aqui, eu vinha trabalhando tanto com intervenções no espaço urbano, e a pesquisa eram as intervenções, né? Mas também com uma forma de certa forma, como forma de registro, mas também de criação. Então, esse é outro elemento dessa pesquisa, trabalhar com registro e criação, ou com elementos de criação a partir do registro, com filmagens, com fotos, tá? Com algumas performances no centro da cidade. E, a partir da pandemia, com o nosso isolamento, eu comecei a trabalhar com esse material que eu já havia produzido, com videodança ou videopoemas, e basicamente videodanças e videopoemas, num conceito que um autor fala de a gente pensar a edição como criação. Na verdade, ele fala em edição como coreografia. Tá? Mas você pensar a edição e o trabalho em vídeo como a criação em si mesma. Tá? Gente, eu acho que era isso. Eu sei que meio pesadinho, mas depois vocês vão perguntar as coisas e a gente fala de outras coisas de mais interesse para vocês. Valeu. Nós já somos velhos conhecidos, entendeu? Assim, o Kaique já é freguês da casa. Assim. Ele já fez umas 12 disciplinas comigo. Passa.
que eu vou falar enquanto ele abre ali, do livro da Clara. Pode ser. Tá aqui? É isso aqui? É isso aqui? Gente, enquanto o Vinícius abre, eu vou aproveitar o tempinho, não podemos perder nenhum segundo, para justificar. Eu não sei se eu já acho que eu não falei aqui não, né? A mesa estava com a presença ainda do professor Marcos Carassati, da professora Clarice Alvarenga, mas eles não puderam vir. O Marco já tinha marcado um show com um convidado super especial há bastante tempo, e aí, quando viu, as agendas bateram. E a Clarice, ela está aqui hoje representada pelo livro que ela acabou de lançar. Ela não está se sentindo muito bem. E aí, depois a gente marca um outro encontro com ela. Pode passar o seu? Esse é o do Jardel, mas vai passar. Um trabalho dela, Aprender com Imagens, é um projeto do laboratório aqui de práticas audiovisuais, o LAPA. E aí também está vendendo na livraria, mas eu estou passando aí o do Jardel, que o meu eu ganhei, mas já guardei, não vou dividir com ninguém. Esse é o meu, é verdade. Então pronto, já temos. É uma publicação super bacana que fala de um projeto dela com professores e professoras aqui na rede municipal de BH e também na aldeia, na comunidade Machacali. Então o livro tem essas duas divisões. A Clarice que é coordenadora do LAIS, Laboratório e Arquivo de Imagem e Som, também formado há um ano, 2 anos. Não, LAIS, Laboratório Arquivo de Imagem e Som. Isso. O LAP eu não sei. O LAP eu não sei. Esse livro é o trabalho do LAP. Ah, tá. Isso. Pronto. Abemos. Oi, gente. Boa noite. Então, eu não vou falar tanto das minhas pesquisas, mas queria compartilhar mais com vocês como eu tenho feito pesquisa. E tudo que eu falar aqui, eu quero muito que vocês me leiam como artista, professor, pesquisador. Então, eu vou estar sempre falando de uma descoberta que transita nesses 3 lugares, entre ser artista, ser professor e ser pesquisador, porque é assim que eu encaro o que eu faço hoje, né? Que é arte. Pode passar. Não, tem que ir com a setinha. A setinha não está indo? Aqui. Dá um... Por que isso está acontecendo? Não tem... Tenta aí. Ah lá, agora foi. Agora vai dar certo. Como é que você abriu? É só dar isso aqui, ó. Clica em cima aí. Agora clica para iniciar. E para ir para a tela cheia aqui embaixo, ó. E vai clicando a setinha. Pronto, aí agora foi. Então, eu chamei isso que eu vim compartilhar com vocês de arte de mapear, da ação performativa, para rasurar o termo performativo e o formativo a partir da teoria da formatividade, da criação, né, para falar de criação, de invenção, de um corpus dançante, que é o corpo destes que vos fala, e de como eu encaro o pesquisador em arte, né, e o professor pesquisador, a professora pesquisadora. Pode passar, por favor. E, gente, começar por um programa. Então, eu queria propor que a gente se mexesse um pouco. Talvez isso a gente acorde um pouco. Então, eu vou pedir para a gente levantar. Vou pedir para o Jardel virar a câmera para o pessoal, que vai estar mais legal do que em mim. Então, a primeira coisa que eu vou pedir
é um exercício, o que a gente vai fazer é experienciar a arte de mapear no nosso corpo, que é onde eu acredito que tudo começa. Então, para começar, eu vou pedir que a gente observe como que está a nossa respiração. Só isso. Só continua respirando e observa. E tudo que eu for pedindo para vocês observarem, vocês vão falar internamente para vocês. Vão dizer assim, olha, minha respiração está assim, não precisa ir para fora, só internamente vai dizendo. Então, observa como que está a respiração. Se no meio do percurso se desconcentrar, volta para a respiração e fala para você como que está. Agora, observa como que você está apoiando os seus pés no chão. Como que você está distribuindo o peso dos seus pés? O peso nos seus pés. Está mais no calcanhar, está mais na ponta dos pés, está no centro dos pés. E fala para vocês. Como que estão as suas mãos? As unhas, a textura, a temperatura das mãos. Onde que elas estão apoiadas agora? Fala para você. Como que está a textura da sua pele? Está quente? A temperatura dela está quente? Está fria? Está morninha? Está sentindo o calorzinho do lado? Como que está a sua coluna? Respira. Fala para você como que está a sua coluna. Agora, aquele lugar que a gente nunca observa. Como que está atrás da sua orelha agora? Fala para você. A sua nuca. Agora a gente vai expandir um pouco. Como que está esse lugar que você está agora? Observa o lugar a partir da sua perspectiva. Quem está do seu lado, quem está mais distante, como que essas pessoas estão. Agora, como se tivesse um fiozinho saindo do seu punho, ele vai puxar o seu braço para cima. Saindo do seu punho, deixa o fiozinho puxar para cima. Isso, perfeito. Solta de vez. Agora o fiozinho está saindo do seu cotovelo. Deixa puxar. Deixa puxar. Segura aí. Agora o fiozinho está saindo do seu joelho direito. Vai até o seu limite. Deixa puxar até onde você conseguir. Deixa puxar. E agora o fiozinho está saindo do centro da sua coluna. Deixa puxar. Deixa puxar. Se precisar, apoia no chão. Solta de uma vez. Agora o fiozinho está saindo da nuca. Deixa sair o fiozinho puxando. Junto com o que sai da nuca, tem um saindo da orelha. Deixa puxar. Para aí como você está agora. Fala para você como que está seu corpo. E agora, todo mundo ao mesmo tempo, fala para a gente como que está seu corpo. Coloca para fora. O que você está sentindo? Como que tá? Como que tá as linhas do corpo? E deixa puxar, deixa puxar. Deixa a linha agora puxar um joelho. O que você quiser. E fala pra gente como que tá o corpo. Coloca para fora. Solta o peso. Como que está o corpo agora? Fala todo mundo. O que mais? O corpo não é só esse estado externo. Fisicamente, como que está? Onde que está a sua mão? Onde que está a sua perna? Onde que está? Fala para a gente. O que mais? Isso. O que mais?
Tanta gente na sala, está muito baixinho isso. O que mais? Como que está a cabeça? Como que está o olho? Ok, obrigado, gente. Essa experiência, ela materializa para a gente o que é, de uma forma bem rápida e bem sutil, no que consiste a arte de mapear. A arte de mapear é uma arte tateante, aprendente, porosa e que se atualiza a cada instante. Então, se eu perguntasse agora, novamente, como está o corpo de cada pessoa nesta sala, ele estaria de uma outra forma. E a cartografia, a potência dela como metodologia para a pesquisa, aqui eu estou falando de arte, tá? Mas isso serve para qualquer pesquisa. A possibilidade dela é que ela é uma metodologia viva. É uma metodologia que se desenvolve em movimento. E, por isso, eu chamo ela de uma metodologia dançante. E o corpo que trabalha com a cartografia é um corpo dançante. Pode passar. E, como aprendente, eu trago são duas epígrafes que eu cito da Pina Bausch, que eu acho que traduzem bem esse modus aprendente sempre aberto e atualizável da cartografia. E a primeira, ela fala assim: todas as peças são como uma única grande peça, tal como a vida, ou melhor, como os fragmentos da vida. As perguntas não cessam e a busca não cessa. Nisso reside algo de infindo, que faz a beleza da coisa. Quando assisto ao nosso trabalho, ainda continuo a ter a sensação de que acabei de começar. O meu diário desse semestre, eu escrevi na capa assim, meu diário de bordo, acabei de começar. Esse retorno, e a cada retorno, e a cada vez que eu vejo algo que foi criado coletivamente, foi criado em diferentes lugares, eu entendo como um novo começo. E aí, aqui nesse exemplo, ele é muito legal, porque eu acho que traduz o modo de cartografar, de ser e estar, que ela encontrou uma menina numa aldeia de ciganos na Grécia, e estava tendo um ritual. E aí ela não sabia muito o que fazer, e aí começou uma dança circular, e ela foi lá e perguntou para a menina de 12 anos, e aí, o que a gente faz? O que eu posso fazer? Ela disse, aí a menina, dance, dance, senão estamos perdidas. O ritual. Então, esse é o convite que a cartografia faz. A cartografia, como metodologia, nos convida a dançar, a bailar. Ainda que a festa não esteja tão legal como esse momento que a gente está vivendo, mas já que a gente está aqui, vamos dançar, tá? Então, pode passar, por favor. E pediu para me citar. Deixa eu me citar. Essa é uma cartografia minha. Nos últimos anos, tenho me permitido dançar, transitar em um movimento que surge como um corpo dançante construído para explorar as potencialidades de campos intersticiais, intervalares, transitórios. Não uma dança técnica, mas aquela própria, pessoal, autoral. Uma dança que diz de mim, dos meus processos, atravessamentos e afecções na relação com o outro. E aí, o que é importante, o que eu quero dizer disso, é que essa possibilidade metodológica da gente dançar para não se perder, ela está dizendo que é uma possibilidade da gente se inscrever no mundo. Porque a cartografia, o mapeamento, ele permite que a gente traga as nossas pulsões, os nossos atravessamentos, as nossas afecções. Eu tenho uma cartografia em andamento que está cheia de bilhete das minhas crises durante a pandemia. Ela ainda não saiu, mas quando sair para o mundo vai estar marcado por isso, e não tem como eu negar isso de uma produção que aconteceu nos últimos 2 anos. Pode passar. Então, deixa eu apagar aqui, que talvez fique melhor. Então, como que eu chego na cartografia? Eu não cheguei já no início de tudo e falei, vou mapear. Eu comecei por muitos processos de investigação para entender primeiro aqui
como que eu ia construir caminhos. Tá. As imagens estão lá. Ah, tá. Então, eu me autoprovoquei a partir me perguntando assim, como que eu ia investigar caminhos que pudesse agregar análise, que eu pudesse sistematizar e registrar e, ao mesmo tempo, transformar, atualizar o que eu estava fazendo enquanto os processos criativos e pedagógicos eles estavam acontecendo. E isso era a minha pesquisa. E aí eu cheguei nesse lugar, que já foi trazido aqui pela Dani e pelo Jardel, de entender esse lugar da prática como pesquisa. E aí isso me trouxe uma crise e me possibilitou construir o meu campus de teorização, né, da ação de teorizar. E aí eu fiquei inquieto com isso, porque as outras abordagens metodológicas elas não admitiam porque eu tinha que avançar sempre uma etapa e finalizar aquela etapa. Lá na frente eu não podia voltar cá nessa outra etapa e dizer, não é assim, vamos começar. Isso, para mim, foi terrível. Eu me lembro de, no doutorado, jogar fora 2 capítulos, porque eu resolvi que eu ia mudar minha pesquisa no meio. Então, eu joguei fora, porque aquela metodologia que eu estava usando ela não tinha esse caráter aprendente, essa possibilidade rasgável que a cartografia trazia. E aí, depois, eu fiquei me perguntando assim, como que eu ia encontrar essa abordagem metodológica que pudesse ser, ao mesmo tempo, criação, sistematização, registro em processo, que eu pudesse pesquisar enquanto a coisa estava acontecendo, estava em movimento. Pode passar. Ia ficar melhor. Pode passar. Não ia ficar tão exame de vista. Pode passar, por favor. Eu já fui. E aí eu fui entendendo que o que eu estava precisando era fazer mapeamento e não fazer decalque em cima de abordagens e procedimentos que já existiam. Então, eu precisava reconhecer o que eu estava fazendo e a minha pesquisa precisava nascer dali, do meio. Precisava vir dali do que eu já estava imerso. E aí, nesse caso, não cabe reprodução. Então, sempre ia ser construção. E veja que coisa interessante. É o tanto que isso tem a ver com os processos poéticos e os processos pedagógicos. Porque os processos poéticos e pedagógicos eles são sempre invenção. É a gente colocar no mundo o que não existe. Inventar mundos possíveis e colocar aí. Então, eu entendi que precisava desse tipo de abordagem, que considerasse a experimentação como válida e legítima em processo. E não, olha, isso daqui eu experimentei e não funcionou. Coloca debaixo do tapete, porque eu preciso dos resultados que funcionaram. Né? Então, isso não cabia no tipo de pesquisa que eu estava fazendo, porque eu pesquisava processo criativo. E os meus próprios processos criativos e pedagógicos também. E aí eu entendi que era uma questão de admitir tanto a performatividade, esse caráter instável, esse caráter poroso, esse caráter que admite os atravessamentos que surgem, quanto o caráter de formatividade, da atividade de criar, de dar formas. E aí foi que eu cheguei, tive esse contato com a cartografia e fui entender que esse talvez fosse o melhor caminho. Pode passar, por favor. E aí o Pareyson, que dispara a teoria da formatividade, ele tem essa frase síntese que eu uso em tantos lugares, mas que eu acho que faz tanto sentido para a poética, faz tanto sentido para pedagogias, para processos pedagógicos, quanto faz com a cartografia, e é por isso que eu proponho isso, tanto na formação de professoras e professores aqui na FAI, quanto nos processos criativos, eu trabalho com cartografia. Então, é uma metodologia que atravessa, quando eu digo que atravessa esses 3 lugares que me atravessam, eu estou falando de experiência, de empiria, de ação direta no mundo, não estou especulando sobre isso. Então, essa síntese diz muito para mim, que aqui ele está falando de poética, mas eu acho que se expande para isso. Ele diz que é um tal fazer, que enquanto faz, a gente inventa o por fazer e o modo de fazer. E se a gente encara dessa forma, a gente vai entender que é sempre
uma descoberta. A gente está sempre por descobrir como se faz enquanto faz. E aí, enquanto faz, a gente descobre o que está fazendo também. Pode passar, por favor. Enfim, aqui um monte de adjetivo para falar da cartografia. Eu vou passar. Vamos em frente. Pode mais um. Então, aí a cartografia ela vai propor que a gente precisa escapar às estruturas, aos padrões, às pesquisas previamente determinadas, que a gente precisa se relacionar de modo mais horizontal e sem um eixo central, para que aí a gente possa criar essas linhas de fugas possíveis que possam admitir o que de fato a gente está fazendo. Pode passar, por favor. Pode mais um. E aí, uma síntese que é para quê? Para que a gente faz cartografia? Né? Eu deixei há um tempo de me perguntar por quê. Porque a gente fica tentando justificar em objeto. Né? Para que justifica um propósito? Diz para a gente de um propósito. Vou fazer isso porque eu tenho um propósito com isso. E aí eu resumi aqui 4, mas isso se expande, obviamente. Pode passar, por favor. Então, o primeiro deles, eu falei já um pouco, que é o acompanhamento de percursos, admitindo as implicações em processo de criação, e aí a gente cria essas conexões em rede a partir do que os processos trazem para a gente. E quando eu falo aqui em processo de criação, eu estou falando de processo pedagógico também. Pode passar, por favor. Depois, a gente investe nisso para que a gente possa criar um plano de composição com elementos heterogêneos, que venham de diferentes lugares, e que tem uma função heterogenética, ou seja, não tem uma origem só. A gente investiga de onde, o que gera, o que dispara, que dispositivos são esses que disparam a criação e podem disparar as pesquisas também. Tá? Pode passar. Pode passar também. Eu expliquei isso já. Um terceiro propósito é que a gente possa problematizar e criar aberturas para pensar e criar pedagogias e poéticas possíveis. Então, mais do que construir registro ou sistematizar, é abrir possibilidades de criação enquanto a gente constrói as nossas próprias cartografias. Pode passar. E aí, isso daqui que é a coisa mais legal que eu acho, que é a criação de uma memória viva. Por quê? Não é uma memória que está cristalizada e colocada lá na gavetinha, na estante. Então, ela está sempre se atualizando. Cada vez que eu vou falar disso, eu atualizo uma coisa que já tem a ver com pesquisas mais recentes. Então, observando essas cartografias que eu construí agora, eu já estou com vontade de atualizar elas. Estava falando ali, não foi? Aí eu já preciso fazer outra edição, porque já tem outras coisas. E isso quer dizer o quê? Que isso que está aqui é registro de um tempo, de um espaço-tempo, mas que não está acabado, nem dado e nem finalizado. Eu digo sempre, na minha tese eu ainda não estava trabalhando com cartografia, e eu coloquei lá que o início das minhas considerações que eu risquei e coloquei provisórias, eu comecei dizendo assim, não há resultado final. E aí, desde que eu comecei a usar a cartografia, eu sempre escrevo que não há mapa final. E não há mapeamento final hoje, eu diria, por conta dessa memória viva. Pode passar, por favor. Bem, e aí, isso tem a ver com o que eu estava falando agora. Então, que ações são essas, né? Os verbos que a Dani estava pedindo lá no início, no caso da gente cartografar. Então, tem sistematizar, criar memória viva como registro, atualizar, executar e inventar é o que e como se faz, enquanto faz. E isso implica considerar esses vetores aqui, que são os sujeitos, os espaços-tempos, né, os universos e as dinâmicas implicadas nisso aqui. Pode passar, por favor. E aí, a gente tem essa composição, que é o que de fato eu tenho utilizado para cartografar. Que elementos são esses, né? E aí eu já rasurei aqui que sempre essa composição com o outro no mundo, por entender uma estética relacional que atravessa essa abordagem que é metodológica e também é pedagógica e poética para mim.
Eu vou passar bem rapidinho aqui, tá? Não vou entrar nos conceitos de cada coisa, não, mas só para a gente visualizar do que está sendo composto, o modo como eu tenho pesquisado. Pode passar. Então, uma primeira e principal dimensão é como que eu abro uma escuta integral para as vozes dos sujeitos e para o universo da poética e da pesquisa. Então, quem compõe esse universo, como compõe e aí como que ele se constitui. Pode passar, por favor. Aí, a partir disso, eu vou construindo etnografias. Então, eu mergulho nesses espaços-tempos, escuto, faço registro, analiso, interpreto e volto a escutar. E isso é um ciclo que não se finda entre ação, reflexão e ação com o outro no mundo. Eu vou bater muito nessa tecla. Pode ir. E aí, dentro das etnografias, tem as autoetnografias como sujeitos de muitos desses processos que eu tenho feito pesquisa, a partir da minha prática também. E aí isso está implicado nas autonarrativas a partir de processos de formação, processos criativos, pedagógicos, que vão se desdobrar em análise e interpretação, novamente com o outro no mundo. E, por fim, esse conjunto de elementos, eles trazem essa possibilidade de entrecruzar vivências, teorizações, estudos já sistematizados, seja no meu caso, né, das pedagogias do teatro, e aí outras coisas do mundo também, que podem atravessar essa pesquisa. Pode passar, tá? Não vou citar esse, não. Vou ser rebelde. Não. Isso daqui, que está bem em exame de vista, eu não vou ler, não. Mas, a partir desse processo, porque isso está aqui, ó, é a apresentação desta cartografia minha. E aí eu construí esse formato de apresentação, que ele não tem pontuação, tem uma coisa ou outra ali. Por entender, depois de um tempo no exercício de cartografar, mergulhando na arte de cartografar, esse caráter dançante e performativo que se atualiza a cada vez que eu compartilho a cartografia. E isso acontece a cada vez que alguém pega essa apresentação e vai construir a sua leitura do que eu estou colocando aqui. Então, essa é uma leitura que jamais se fecha. Foi o modo que, para aquele momento, eu encontrei de materializar o que eu estava tentando colocar como possibilidade cartográfica. E aí estão vários princípios, tem alguns elementos que estão aqui nesse mapeamento, tá? E aí, para finalizar, pode passar. Por favor, gente, dancem, senão nós estamos perdidos. Obrigado, tá? Uau! Uau! Ele manda a gente dançar e ele me pergunta, e agora? E só para dizer, porque às vezes a gente fala dessas metodologias e fica, principalmente quando a gente fala de arte, outro dia me falaram isso e eu não tinha me dado conta, de que às vezes a gente fala tanto disso e parece que a gente não está produzindo ciência, que está viajando, só filosofando. Então, para a gente dizer disso, foi importante a Dani falar do material, esse material que está circulando, e para também falar aqui, ó, três resultados de processos cartográficos em diferentes momentos da minha vida. E aqui é ciência. Pois é. Então, aqui você tem memórias de diferentes processos, diferentes sujeitos, diferentes momentos, de diferentes espaços-tempos, e que estão registrados aqui. Então, eu não estou falando de procedimentos que vão lidar apenas num plano filosófico e de criação abstrata. Eu estou falando de ciência, da prática como ciência, e é isso que a gente está fazendo aqui. Gente, e aí? Agora a gente quer conversar. Eu queria falar o seguinte, a gente tem que lugar... Ah, tá.
Tá, meu nome é Kelly, eu estou teoricamente no segundo período, mas está bem bagunçado, porque eu já tenho outras graduações, então eu consegui a dispensa de algumas. Eu sou professora de arte também, né? Vou colar grau sexta-feira, mas não tenho prática. Então, assim, a inquietação está posta, porque qualquer curso de graduação que a gente faça, licenciatura, uma das primeiras disciplinas que a gente faz é metodologia de pesquisa científica. Então, a gente vai desenvolvendo nessa academicamente muito engessado nesse sentido. Então, essa apresentação dos três, né, todo o material, ela provoca uma inquietação muito grande. E eu sentia várias perguntas, mas eu acho que quase todas foram tangencialmente respondidas. Mas aí eu queria muito perguntar se vocês, os três, né, se vocês dão optativas, ou às vezes na pós-graduação, porque assim, a gente sente necessidade de aprofundar, de ver na prática como que está acontecendo, né, e realmente, porque realmente a gente está num lugar muito engessado de pesquisa científica. Então, assim, eu teria várias perguntas, mas eu acho que era isso. E também uma solicitação, se vocês poderiam disponibilizar as apresentações. Eu estava tranquila, achando que estava sendo gravado, que ia ficar lá para a gente ouvir várias vezes. Ouvir sim, né, mas ver não. Né? Então, tem muitas referências bacanas também. E aí eu queria ver se vocês podiam disponibilizar, fazer essa gentileza. Obrigada. De repente, a gente passa para mais duas perguntas, e aí depois... Boa noite, prazer, Isabela, sou do segundo período de pedagogia, e enquanto vocês estavam falando, eu fiquei super animada, porque eu gosto muito de arte, sempre fui muito influenciada, e quando a professora falou que a gente ia ter vários profissionais em diversas áreas no âmbito da arte, né? No caso, a gente tem dança, tem teatro, eu fiquei bem emocionada, e anotei algumas coisinhas. E foi uma percepção que eu tive de todas as palestras que a gente teve é que todas elas envolvem o movimento. Tem um movimento. Então, no meu caderno aqui, eu até fiz anotação, e eu fiz uma linha que se segue, e ela continua em movimento constante. Que eu acho que era isso que vocês queriam passar, pelo menos é o que eu senti em relação à metodologia de pesquisa. Eu fiquei super intrigada quando a professora falou que tem uma tese de criação em outra faculdade, e eu achei muito interessante, porque eu imagino que é muito difícil da gente mensurar essa pesquisa enquanto a gente envolve o corpo, porque o corpo, ele é o centro de tudo. Começa pelo corpo e termina pelo corpo. Então, eu acho que quando vocês falam que a pesquisa ela se limita muito a isso, mas ela vai além, porque a arte ela incorpora a subjetividade, mas não deixando de lado essa área científica mesmo, eu fiquei super impressionada. E como aqui ele já falou, eu quero já saber se vocês fazem alguma optativa, porque eu super me interesso nessa área e super faria várias e várias vezes, só para ouvir e aprender mais como eu aprendi hoje. Muito obrigada. Eu já vou emendar aqui, já que eu estou com a mão no microfone aqui. Eu também queria agradecer demais, foi muito bom você ter me mandado hoje a mensagem. E aí, Luciana chegou hoje do Rio, e aí eu disse, vamos logo lá ver o pessoal falar. E eu queria muito que vocês fossem lá na Belas Artes. Ah, tá. Está parecendo que eu somos tudo de casa, né? Eu sou professora da Escola de Belas Artes, da licenciatura. Até falei para a Lu, eu não consegui ver nenhum aluno da Belas aqui. Não sei, você é da Belas Artes? Não sei. É de outro lugar, né? Achei uma pena, porque eu acho que foi muito provocante o que vocês colocaram, e eu acho que tinha que fazer essa discussão nas disciplinas de metodologia na pós-graduação, né? E a gente tem uma disciplina que é na terça-feira à tarde,
com um grupo da pós, e eu queria muito convidar vocês a falarem. Exatamente. De convidar vocês para falar, porque foi muito bom, viu? Muito obrigada, né? Samira, eu sou do 2º período de pedagogia e eu estou assim encantada com esse diálogo que a gente teve aqui hoje, porque a gente percebe um fio lógico entre as 3 histórias, as 3 narrativas, elas se encontram nesse fio lógico, que é uma proposta que eu nunca tinha visto para a arte no ensino fundamental. Eu tenho 32 anos de escola pública e a arte que eu visualizo e que se materializa, pelo menos no meu entorno, ela está distante dessa concepção. E eu aprendendo aqui no curso, né, cartografia, atravessamentos, e o corpo sendo linguagem, o corpo em transição, e isso, para mim, é assim inspirador, e é partir do meio. E eu estou simplesmente, literalmente, partida ao meio. Obrigada. Acho que eu te perco. Não sei, eu tenho que falar tudo de novo, você não estava sendo filmado na câmera. Rapidamente, eu vou... Só para aproveitar o que a Rosita estava falando, eu estou vindo de um seminário da pós agora. Comentei 2 trabalhos do PPGE aqui da educação. A Rosita era coordenadora da tá. Tá. Entendi. E a gente ficou, sabe aquela vez que a gente falou que a gente ia fazer aquele grupo de estudo do Art-Based Research? A gente não fez até hoje, né? Mas a gente vai dar. E aí tem a ver também com o que vocês perguntaram sobre as optativas. A gente está tentando encontrar algum respiro, né, gente? Para que a gente tenha, porque a nossa carga horária está alta no setor. Então a gente não está conseguindo fazer caber, né? Eu até estava olhando aí foi 1 ano atrás, eu acho que mais de 1 ano atrás, eu dei uma disciplina transversal na formação transversal lá da Belos, que se chamava Corporeidades Contemporâneas, inclusive, que é bem bacana, bem interessante, só que não cabe, não está cabendo na vida, entendeu? Mas a gente tem muita vontade de fazer as optativas aí, com certeza. Estou tentando alinhavar aqui, porque também foram várias coisas, mas eu acho que a ideia, vou até aproveitar a presença aqui do nosso coordenador do NAPQ, professor Guilherme, que está ali no cantinho. E aí, quando a gente estava discutindo o tema do evento, do encontro desse ano, e aí a gente chegou à conclusão que a gente precisava, né, uma indicação também da gestão e do próprio NAPQ, que a gente precisava fortalecer a dimensão da pesquisa. Né? A gente tem ensino, extensão e a pesquisa, então essa dimensão precisa ser fortalecida. E aí, né, junto com os outros colegas da Câmara, eu levantei a mão e falei, gente, então a gente precisa fazer uma mesa de metodologia de pesquisa em arte. Aí todo mundo já olhou, vem ela puxando a sardinha para o lado dela. De novo, sim, de novo. E sempre. Né? Mas, a partir também da fala de vocês, e também muito do que a gente reconhece no nosso dia a dia, nas aulas, como é importante a gente falar disso, e como está cada vez mais urgente a gente entender esse lugar da pesquisa e o lugar da arte na pesquisa, né? Como que a academia e a educação precisam desses atravessamentos, né? Como que faz sentido na nossa prática docente, na nossa prática investigativa e na nossa prática artística. Então, que bom que o nosso chefe acolheu a sugestão, e que boa essa conversa aqui, porque também é uma oportunidade incrível a gente ouvir os colegas, que a gente faz 1000 coisas e fica assim, a gente precisa marcar, eu quero saber da sua pesquisa, quero ouvir. Então, são essas oportunidades que também nos engrandecem. Então, também aprendi muito com o Vinícius, com o Jardel e com vocês aqui, mais uma vez. E é isso, a nossa carga horária é gigante, a gente precisa dar conta das licenciaturas, das pedagogias e das extensões e das
das orientações e das pós. Somos 5. Cada um na sua área de conhecimento, com todas as, né, com os estágios das licenciaturas, de cada licenciatura. Então, os estágios de teatro, os estágios da dança, os estágios das artes visuais, estágios da música, FIE, Lecampo e pedagogias e todas as outras coisas. E a gente ainda dorme, toma banho, às vezes. Às vezes. Eu falei às vezes, marco temporal. Mas que bom que a gente está aqui, que a gente possa, nos próximos encontros, também ter oportunidades, espaços para a arte. Né? Acho que é isso. Eu queria dizer, eu não vou repetir essas coisas dos encargos, já está dito, todo mundo já sabe, está ali no YouTube. Eu queria dizer também dos espaços de abertura que há, mesmo nas disciplinas regulares do curso de pedagogia, para os alunos das outras graduações também. Curiosamente, aqui, nas disciplinas, aparece muita gente do curso de dança. Muita gente. Todo semestre tem gente do curso de dança. Mas dos outros cursos da Escola de Belas Artes não tem. E eu não sei se é a informação que não circula, não sei o que acontece, mas eu sei que para o pessoal da dança chega informação e sempre tem gente aqui. Então, acho que é importante dizer disso, dizer dessa coisa de como uma aluna uma vez fez uma avaliação da disciplina e falou assim para mim: nossa, você é um professor que pratica o que diz. E eu nunca tinha refletido sobre isso, do quanto que da prática da minha pesquisa, do que eu pesquiso, do que eu estudo, do que eu trago para as aulas, elas estão atravessando a minha prática pedagógica. E eu estou falando disso para dizer que, às vezes, a gente não vai conseguir dar uma disciplina de metodologia, mas que isso está presente nas disciplinas. Então, que as pessoas apareçam nas disciplinas mesmo da graduação, porque esses lugares de troca eles aparecem. Então, isso está sendo registrado, é conhecimento produzido, é pesquisa sendo produzida enquanto as disciplinas estão acontecendo. E eu falo isso porque nesses materiais aqui tem coisas dessas disciplinas. Eu canso de dizer e de agradecer, de todo fim de semestre pedir uma autorização para citar nome, porque é pesquisa que está acontecendo enquanto a gente está criando, enquanto a gente está desenvolvendo. E, além disso, nos programas de pós, a gente precisa se encontrar mais, conversar mais, propor coisas juntos. Eu ofertei, antes da pandemia, vou falar... Antes da pandemia, eu ofertei uma disciplina em parceria com a Escola de Belas Artes, mas acho também que não circula muita informação, mas só foi gente do teatro. E foi uma disciplina que trazia isso, chamava Performar com a Cidade, e trazia todos esses princípios cartográficos, todas essas ações que a gente está falando. E depois não deu mais para fazer. E agora, na pós-graduação, aqui no mestrado, no promestre, né, no mestrado profissional, a gente está constituindo uma linha que chama Artes e Filosofias e Resistências, onde é super nova, está fresca. Esse ano no edital saiu ainda Educação, Ensino e Humanidades com foco em Artes e Filosofias e Resistências, mas já a linha fica burocraticamente registrada, independente, então também é um convite para que vocês, quem está na graduação e fazer disciplina com matrícula, que eu não gosto desse nome, mas tudo bem, como aluno como isolada, sei lá como que chama. Em outros lugares é especial, que chama isolada. Aí a pessoa chega na disciplina e se apresenta assim: não, eu sou isolada, olha que coisa feia. Fala, ai, que coisa feia de dizer eu sou aluno isolado. Em outros lugares fala que é especial, aluno especial. Mas, enfim, tem esse espaço, esse trânsito e tem essa linha para a gente conversar e trocar muito. Todos nós estamos lá, estamos nela. Exato. Promestre. Mais alguém gostaria de cantar, dançar, desenhar, rasgar ou declamar uma poesia? Sim. Aproveitamento de... Como é que chama? Carga horária. De carga horária? Não, a presença hoje ou... Estudantes da UFMG conseguem certificado para
Então, mas desse encontro de hoje tem certificado? Tem certificado, né? Sim. Sim, certificados garantidos. Ai, não sei. Presencialmente, porque... Mais alguma, Fernanda? Algum comentário? Pessoal do YouTube? Arrasaram. Claro, professora Luciana, nossa convidada especial, carioca. Carioca, não, Catarina. Depois de tudo... isso é, Catarina, carioca. Então, boa noite. Super prazer estar aqui, que bom. Agradeço muito a Rosvita. Eu sou Luciana, sou professora da Federal Fluminense, do curso de Pedagogia. E, como eu digo, eu converso com a arte a partir da educação. Eu faço essa inversão, né? Não é educação, é educação e arte, não arte e educação. E, há tempos, eu venho vendo, percebendo essa dimensão poética, criadora, inventiva, que é fundamental para o pedagogo, para o professor, e principalmente das infâncias, que é a minha área. Quer dizer, a criança é um ser de múltiplas linguagens, e aquela famosa poesia que na área a gente conhece, né, das 100 linguagens roubam todas, e a gente só fica com uma, e que ainda é a linguagem oral, né? E, então, assim, onde que fica onde estão essas linguagens, e como que o professor em formação precisa ter espaço da experiência para resgatar isso, que não é só o conceito. E aí, assim, eu tenho que aqui confessar, né, o morro de inveja da FAI, porque tem todos esses profissionais de... Cara, eu queria ter tudo isso. Na Federal Fluminense, a gente simplesmente não tem disciplina de arte. Quer dizer, na dimensão das infâncias, eu trabalho com tópicos especiais e aí coloco essa discussão, chamo profissionais e a gente discute, mas não tem tudo isso que vocês falaram hoje aqui. Quer dizer, essa dimensão da experiência, da criação, da poética, que é na arte e é na pedagogia, que é na educação e é na arte, e é pesquisa, e é experiência, é o fazer se fazendo, é uma dimensão essencial, e eu só tenho que parabenizar o projeto da Faculdade de Educação da UFMG, que para mim sempre é uma referência, né, desde quando eu era estudante de pedagogia, porque eu sou pedagoga e tenho conversado, e principalmente também com a dança, essa coisa do corpo, quer dizer, tudo é no corpo, né, essa ideia que você falou, né, Jardel? Quer dizer, parece assim, nós temos um corpo, quer dizer, a gente é um corpo, tudo isso é no corpo, né? Por isso a ideia da cartografia. Então, assim, super parabenizar essa sessão temática e essa oportunidade. Justamente, eu cheguei hoje aqui, estou fazendo um trabalho com a Rosvita de licença capacitação, e aí já encontro essa aqui, nossa, um presente que eu nem esperaria receber, né? Então, super agradeço, falei demais, mas, assim, vocês estudantes, eu vi vários estudantes aqui no segundo período, nossa, tem muito que aproveitar, e é isso aí mesmo, assim, a gente tem que romper com essa fortaleza, né, com o instituído, e realmente a forma é conteúdo, e é na forma que a gente revoluciona, né, o conteúdo, quer dizer, é na forma, não adianta só dizer de outra maneira, a gente tem que fazer de outra maneira, né? Então, muito obrigada por essa oportunidade. E parabéns à Faculdade de Educação e aos professores, claro, né? Todas essas linguagens, a arte é isso aí, é a vida mesmo. Obrigada, gente. Mais alguém? Fechamos? Abrimos, fechamos, pelo meio, pelo começo, pelo final. Seguimos, juntas e juntas, com alegria e coragem. Pessoal, alegria e coragem, é isso. Então, um beijo para todos e todas. Obrigada.